É, pessoal, e hoje você vai ver comigo aqui os piores trabalhos que a gente aqui, da atualidade, não aguentaria nem um dia sequer. Vamos ver comigo aqui hoje? Observador de cadáveres. É, o primeiro Você tem emprego uma é esse aí, missão ó. simples, mas essencial: garantir que os mortos estejam realmente mortos. Na Rapaz, Europa do parece século fácil, né? XIV, a peste negra devorava cidades inteiras, deixando Mas tá hospitais no meio- cheios de no meio do corpos pé de e cadáver, moribundos. Mas o medo de Barril. ser enterrado Cheiro vivo era mesmo. real e comum. Então você fica lá, olhando, tocando, esperando sinais de vida É em corpos isso. que parecem cadáveres, mas talvez ainda respirem. Você verifica se o peito se move, tenta corpo ouvir ali. batimentos, observa os olhos, qualquer coisa que Ué. prove que a pessoa ainda está Eita, viva. porra, Quando aí não mata o cara aí, pronto, confirmou de verdade. Se o cara tá vivo, matei logo de verdade. Já foi. encontra sinal algum, dá o veredito final: ele morreu. Mas nem sempre é tão claro. Alguns mortos abrem os olhos, se mexem ou até gritam, e aí começa o tem caos. escuteiro também, Além né? do risco da peste, você vive com o medo constante de errar. Se errar alguém vivo, a culpa pesa para sempre. E se não Boa, enterrar Bahia, rápido, velho. os corpos podem infectar ainda mais a cidade. Sua função é vital, mas a tensão é insuportável. Eu E no final das contas, muitos observadores fazer, também pegaram uma acabam doença vítimas braba. da É doença, isso aí, por ó. estar tão perto da morte o tempo todo. Coletor de sanguessugas. Você Oxi. tem um trabalho nada glamuroso. Oi, tô de sanguessuga, Precisa mano. coletar sanguessugas. Você entra em pântanos cheios de lama, água fria e fica ali, Velho, com vai as ter que pernas ficar- expostas, esperando os trabalho da bichos miséria é grudarem. esse, Quando velho? sente o puxão, sabe que várias sanguessugas já estão sugando seu Ai, sangue. ai, ai, Com ai, cuidado, ai, ai. você as arranca e guarda num pote, pronto para É vender. doido, Claro, as mordidas os cara podem pegam isso infeccionar. aí. O ambiente É é isso. cheio de bactérias e você corre muitos riscos. Mas é isso que mantém seu trabalho e sua sobrevivência. Mas Tu é pra que doido, diabos mano. alguém quer Trabalho da sanguessugas? miséria. É, eu quero A saber isso resposta aí mesmo, está né, na velho? medicina da época, que acreditava que doenças eram causadas por excesso ou sangue impuro no corpo. A solução? Sangrias feitas Tá com vendo aí, sangue mano? Mesmo você sendo pobre, agradeça por você estar na época de hoje. Porque se você já tá com uma doença, o cara botava um cara de sanguessuga em você pra sugar seu sangue. É, velho. Barril, não? e sugas, que equilibravam o organismo sugando sangue doente. Ou seja, Porra, mesmo com o matando risco, o cara, você né? era parte Mais rápido. essencial do tratamento médico do século Vai, XVIII vai e XIX. capenga. Só que ninguém queria fazer seu trabalho. O aspirador de esgotos. Você trabalhava onde ninguém queria nem passar perto, literalmente no meio de fezes. No subsolo porra, das merda, tá cidades acabando, europeias do século XIX, quando os encanamentos ainda eram um luxo, existia uma profissão chamada de tosher, ou, numa tradução livre, o aspirador Caramba, de esgotos. Seu trabalho era entrar nas redes de esgotos, sem máscara, sem luva, sem nada, e caramba, vasculhar que fezes barril, humanos velho. em busca de moedas, joias ou qualquer coisa de valor que tivesse sido acidentalmente descartada. À noite, cara com entra uma lá sem lanterna e máscara, um sem gancho, nada, né, você velho? se esgueirava pelos túneis, respirando aquele aroma generoso de cólera, tifo e tuberculose. Era perigoso? Caramba, Muito, velho. mas pagava relativamente bem, se não te matasse, claro. Porque além do risco de afogamento Boa, ou pai, desabamento dos túneis, o maior Morrer lá inimigo por dentro eram os mesmo. gases tóxicos e os ratos, que, aliás, eram do tamanho de gatos e não Eita, tinham medo de porra, gente. Tamanho dos gatos, velho. Barbeiro cirurgião. Você entra no salão pra barbeiro cortar o cabelo cirurgião. e sai sem um dente, sem uma verruga e às vezes Todo sem um fudido, braço. com o Na braço Idade Média, quebrado. não existia essa separação entre médico e cabeleireiro. Se alguém precisava de uma sangria, de uma extração de dente, de abrir um furúnculo ou até amputar uma perna, quem Era o fazia barbeiro. isso era o barbeiro. E como era o Caramba, treinamento velho. dele? Basicamente, nenhum. Você era um aprendiz que Você ia era o pegando cobaia, no jeito caso, no né? machado, no alicate ou na navalha, enquanto os pacientes gritavam. As barbearias ficavam Caramba, cheias de velho, instrumentos fala aí. ensanguentados, com Quando tinha filas de morreu com isso, doentes velho? esperando uma Fala, cirurgia o cara com a faixa na improvisada ao cabeça. lado de senhores querendo só aparar as pontas. E aquele poste branco, eu deixava o vermelho e cabelo azul que crescer, ainda velho. existe em barbearias modernas é uma lembrança desse passado bizarro. O vermelho é o sangue, o branco são os curativos e o azul, bom, é só enfeite mesmo. Só enfeite, né? Despertador Aí, humano. não quer saber disso aí, Antes velho? dos despertadores com botão soneca, existia você, um ser humano pago para acordar os outros. Seu título É que eu tô era ligado, os Knocker caras batem de Upper janela e em sua janela. missão era acordar trabalhadores nas cidades industriais da Inglaterra. Com uma vara longa, você batia nas janelas das Eita pessoas porra, até até elas acordar. acordarem. Se a pessoa morasse num andar alto, sem problemas. Você usava um tubo e atirava grãos de ervilha seca na porra. janela. Mas quem Cara, acordava você? Às É vezes isso mesmo, se o cara aparecer do nada ali, o cara aparecer, pago bem na cara, velho. um despertador Barril. humano contratava outro para acordá-lo, numa cadeia absurda porra. de gente batendo em janela até o sol nascer. E não, Esse você trabalho não podia pegaria ir de boa, embora né? até ter certeza O de ruim que o era eu cliente acordar levantou. cedo. Quem Então me ficava acordava lá, no caso, né? encarando uma janela, às 4 da Eita manhã, porra. esperando um aceno.
Gente, esses são os trabalhos, é que eu acho que o último aqui eu sobreviveria, eu acho que você também, mas me diga se tem outro que você conseguiria passar mais de um dia aqui, comenta aqui, deixa aqui nos comentários aqui, e se você gostou do vídeo, deixa o gostei, comenta, como eu já falei, compartilha com seus amigos aí, viu? Valeu, gente, obrigado!